Começa agora o primeiro Cinevito de 2021. Assim, se fosse um ano normal, a gente já teria feito várias entrevistas, já teria se encontrado, estaríamos juntos numa coletiva e depois batendo esse papo em algum hotel em São Paulo, né? Mas estamos aqui agora em casa e Juliano Casarré é o nosso primeiro convidado, então, do ano aqui. Dente por Dente, passou aí na Mostra de São Paulo no ano passado. Estava muito curioso, o trailer chama muita atenção. Eu acho que a primeira coisa que chama atenção nesse filme é a questão desse gênero, né, que vem sendo explorado cada vez mais no Brasil. A gente tem visto aí muitos filmes de gênero aqui, né? Não é mais uma novidade, mas também ainda não toma conta aí do nosso cinema. E aí eu fiquei pensando ontem, assistindo você naquele personagem, o que mais te chamou a atenção, assim, quando você leu esse roteiro, quando recebeu o Dente por Dente? Eu confesso que justamente a questão de ser um filme de gênero, de ser um suspense, né, um thriller, com umas pitadas de cinema noir, assim, já me deixou bastante com vontade de fazer, porque eu gosto de explorar novos gêneros, assim. Então, eu gosto muito da comédia, até gostaria de fazer mais comédia, de tentar fazer comédia no cinema brasileiro aí, já fiz bastante na TV. Gosto dos filmes mais artísticos e tal, mas gosto muito também disso, de tentar um filme com uma pegada mais, eu não diria comercial, mas que tem uma vontade de comunicar de uma maneira mais clara a história, assim. Então já fiquei gostando da ideia de fazer isso. E fora a questão do gênero suspense, eu acho que é um roteiro muito bem feito, assim. Quando eu li o roteiro, eu já gostei, porque era um filme misterioso. Você vai querendo entender o que está acontecendo, desvendar um mistério, daqui a pouco uma coisa que você achava que era, não é, e a história vai ficando cada vez mais complexa e tal. E então foram esses vários fatores, assim, a qualidade do roteiro, um personagem interessante de criar, de fazer, a questão de fazer um filme de suspense, tudo isso me chamou a atenção, me deu vontade de participar do projeto. E a gente percebe, assim, tem uma construção muito interessante desse personagem. A começar, acho que pelo figurino dele, né? A gente vê aquela jaqueta que tem aquele desenho atrás, me lembrou até o Drive com o Ryan Gosling, que ele tem uma jaqueta que marca muito, né? A Paola Oliveira também no filme tem uma questão de figurino ali que você vê também que é trabalhado para entrar nessa atmosfera do suspense também, a própria fotografia também dialoga muito bem com o roteiro. Você teve uma preparação assim de pesquisa de algum personagem? Ou você prefere, claro, obviamente é a sua criação, mas quando você recebe o roteiro assim, alguém te indicou alguma coisa? Você tinha algum personagem, outro personagem ou filme em mente assim que você deu uma olhada? Não, os diretores, eles me trouxeram algumas referências de cinema coreano, né? O filme tinha esses elementos do filme de suspense policial, jaqueta de couro, o carro do protagonista, que no caso, em vez de ser um Mustang, não sei o que, é um cadete, mas que está bastante presente no filme, né? Então, as coisas do cinema noir, persianas, salas com persianas e tal. Então, eu acho que eles fizeram bastante essa pesquisa da ambientação assim dos filmes, mas para a construção do Ademar eu fui mesmo tentar saber quem é aquele brasileiro ali. Então eu não me baseei em nenhum personagem de fora, mas o que eu fiquei pensando é quem é esse cara? Até que série ele estudou? Como foi a infância dele? Como será que era a mãe dele? Será que ele teve pai? Aí logo no começo eu achei, cara, esse é um moleque sem pai. Esse bicho tinha uma mãe, sabe? Então ele era um cara que queria fazer as coisas direito, porque a mãe dele fazia tudo direito. Então comecei a pensar e fui criando também. Então assim, tá, então esse cara vai ser o filho de uma mulher que é empregada doméstica, que passa o dia fora de casa, entendeu? Trabalha pra caramba, leva roupa para passar no final de semana e não faz nada de errado. E algum dia ele fez alguma coisa de errado e a mãe deu uma bronca nele e sabe, então fui criando bem esse passado dele, porque o passado não está no filme, né? Exato. Então eu tinha que ter isso claro para mim, para saber quem é esse cara, por que ele reage daquele jeito em situações, por que ele não tenta tirar proveito, por que ele não fica com, bom, não posso dar esse spoiler, mas por que ele não fica com as coisas para ele, por que ele não foge, por que ele sabe, por que ele não está tentando se dar bem, por que ele está tentando resolver uma coisa de um jeito que parece que vai ser o pior para ele, assim, por que ele é tão ético? Então eu fui mesmo nisso, em criar um passado para esse cara, sabe? Ele veio do interior, em algum momento da vida dele, ele chegou a morar na cidade grande, trabalhou como porteiro, provavelmente do prédio do Teixeira, e aí o Teixeira um dia chamou ele para a empresa. Então, eu, junto com os diretores, junto com a preparadora de elenco, a gente criou
esse passado do Adhemar, essa biografia dele. É interessante agora ouvir você falando dessa sua criação de personagem, porque exatamente a gente não vê esse passado. E aí, quando você começou a falar agora, eu fiquei também imaginando o passado desse cara. E eu concordo, acho que eu concordo com essa, porque a gente percebe muito nele. Porque, querendo ou não, é um cara que está ali na linha de frente daquele caso, mas ele, querendo ou não, ele tem, não sei se é uma certa ingenuidade, mas é uma honestidade em resolver aquilo, né? De um cara que é um conhecido dele, é o sócio dele. E aí ele começa a perceber aí as falcatruas que existem, né, numa vida. E também traz essa questão muito importante também social, que a gente vê a questão das ocupações. A gente viu aí, sei lá, documentários já falando sobre isso, filmes de ficção também híbrido que misturam isso. Para você também teve esse mergulho nesse universo também para entender um pouco mais do funcionamento dessa questão mais burocrática, digamos, dessa parte? Sim, eu vou falar sobre isso. Eu só queria falar mais uma coisinha sobre a questão anterior, que inclusive você apontou aí, essa criação do Adhemar, ele está tentando resolver aquilo. Tem uma coisa que eu não tenho cultura cinematográfica para dizer se isso é novo ou não é, mas que eu acho muito interessante, que é o seguinte: ele é um cara que está tendo que resolver um mistério, mas ele é muito inteligente. Ele não é aquele detetive brilhante, sagaz, que está vendo coisas que os outros não estão vendo, sabe? As coisas estão acontecendo, ele está tentando juntar aquelas peças e está difícil para ele, sabe? Ele não é um cara que tem todos os meios, entendeu? Ele não é um Jack Nicholson, um Bruce Willis, assim, entendeu? Ele é um cara que fala, caraca, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo o que é, o que aconteceu. Pô, aconteceu debaixo do meu nariz, eu não entendi. Então, eu acho que isso foi legal de fazer também, assim, esse cara que ele está ali, ele está tentando entender, ele não é aquele cara que está um passo à frente do bandido, ele tá correndo atrás, né? E eu acho que isso aparece no filme. E quanto à questão das ocupações, da gentrificação e tal, a gente teve uma vivência disso. A gente visitou obras grandes, a gente, né, sentiu esse clima de São Paulo, arranha-céus, toda hora subindo e tal. Eu mesmo já morei em São Paulo, já voltei lá várias vezes para trabalhar. E você vê isso, daqui a pouco você chega num bairro que é lindo, e num quarteirão assim subiram 6 espigões, assim, que você fala, caraca, vão matar esse bairro, velho. No dia que entrar 3.000 famílias, 20.000 famílias aqui nesse quarteirão, cada uma com 2 carros, acabou, ninguém anda mais, isso aqui, e dá uma pena, né? Mas ao mesmo tempo também é um movimento meio que natural das coisas, assim. E a gente foi em ocupações, a gente conversou com pessoas que moram lá nas ocupações e tal, para entender o lado deles, para entender o drama de você morar, assim, a certeza se você vai continuar lá e tal. Essa coisa de você estar reaproveitando um prédio também, né, cara? Um prédio que está lá abandonado no meio da cidade. Então a gente fez essa pesquisa aí e eu acho muito interessante como o filme coloca isso, traz essa situação, mas não tenta te dar uma lição, sabe? Não é uma cartilha, o filme não se torna uma cartilha de, sabe, ó, como resolver os problemas habitacionais, assim. Ele usa justamente essa situação para, eu acho, no meu ponto de vista, enraizar o filme na realidade. É um filme que tem sonho, é um filme onírico, e aí, com essa questão, você coloca, o filme é aqui, São Paulo 2020, Brasil, é aqui que está acontecendo, mas você vai para o sonho, né? Para o pesadelo. Que eu acho que tem muito a ver com essa questão quando você cita esses grandes nomes do cinema internacional conhecido, esses filmes de ação, que é uma história que se passa no Brasil. Né? Então tem esse contexto brasileiro, né? Não tem como esse cara ser o Liam Neeson voando e pulando e correndo, indo de um país para o outro. Ele está resolvendo, além dessas questões, tem a burocracia que acontece, enfim, né, nessas situações empresariais, digamos. E tem um elenco também que chama muito a atenção. Eu não vou dizer quem você contracena ou não, para não dar spoiler aqui também, mas a gente tem a Paola Oliveira, tem a Renata Sorrah, tem a Paula Coen, tem o Aderbal, Freire Filho, o Paulo Tiffenthaler. Então, como é que foi estar com essa... Porque eu sempre imagino assim, os atores, alguns são colegas, outros são amigos, e aí se encontram para fazer um filme. Esse não é um filme de comédia, que você tem a liberdade, às vezes, para se divertir rindo em cena, né? Como é que foi esse encontro, então, com o elenco, em Dente por Dente? Cara, foi muito gostoso, assim, eu me senti honrado de poder trabalhar com o Aderbal, um cara que eu assisti muitas peças
dele, enquanto eu ainda era estudante de teatro, nos meus primeiros anos na carreira, eu sonhava, de repente, um dia ser dirigido por ele, mas aí acabei que tive a honra de trabalhar com ele como colega. A Paola já é uma amiga da Globo, querida, a gente fez uma novela inteira juntos, assim, e é uma pessoa que eu gosto muito, porque tem uma simplicidade, assim, sabe? É super acessível, não tem nada de estrela, então é uma amiga. Trabalhar ali também com o Felipe Lavra e o Bruno Bellarmino, que fazem os Isso. capangas, então a gente tinha muita cena de luta, a gente desenvolveu uma amizade ali, porque ali vira brincadeira de garoto, né? Vamos brincar de lutinha. Então, foi um filme gostoso de fazer, trabalhoso, muitas madrugadas, a gente filmou muito de noite, a gente filmou muito no frio. Eu lembro que teve muitas cenas assim que era de noite com chuva, então, pô, passava a noite inteira molhado no frio do inverno de São Paulo, assim. Então, um pouco desconfortável, mas legal também de fazer, assim. E essa coisa de que era um filme que precisava de muita energia minha. Nesse sentido, foi até bom que fosse em São Paulo, porque eu podia gravar e voltar para o apartamento lá e já dormir, me preparar para o dia seguinte, porque eu estou em praticamente todas as cenas do filme. Assim. Eu acho que Sim. teve uma ou duas diárias, só que eu não estava. Então esse também foi um desafio gostoso, assim, de fazer um filme que eu carrego o filme, porque mesmo em filmes que eu tenho uma boa participação, como no Serra Pelada ou no Boi Neon, eu tinha ali no Boi Neon a Maeve Jenkins dividido comigo, né, essa tocha, cada um carregando um pouco. No Serra Pelada, tem muito nome para lembrar, o William, Julinho Andrade, Júlio. que é co-protagonista junto comigo. Então, dessa vez não, dessa vez foi uma coisa de fazer um filme meio Bruce Willis, assim, você o tempo inteiro parado. Bom, o filme agora chegando, então, aí, estreando nessa semana. Como é que você espera ver assim, a expectativa desse filme de suspense, de ação, chegando aí para o público brasileiro? Também a gente está num momento diferente, né, dos cinemas, da situação, tem um medo ainda muito grande das pessoas, tem uma esperança chegando, e a gente está começando a voltar também aos poucos com as nossas produções aí nas telonas. Então, qual é a sua expectativa agora para o Dente por Dente estreando? Estou torcendo para que a gente mesmo com esse medo, com essas restrições que a gente tem aí, que ainda assim o Dente por Dente encontre o seu público, sabe? Porque eu acho que é um filme muito bom para formar público brasileiro, para aquela galera que até hoje ou só viu comédia ou fala assim, não, esse é aquele tipo de filme brasileiro de arte que eu, sabe, não é comigo. Então eu acho que é um filme brasileiro para a gente mostrar que o Brasil faz todo tipo de cinema, está cada vez mais fazendo todo tipo de cinema, sabe? Uma história bem contada, bem atuada, bonito, esteticamente bonito. Então é um filme que eu torço para que ele seja bastante visto, não apenas porque eu estou nele, claro, a gente sempre quer que os nossos filmes sejam vistos e amados, mas porque eu acho que é um filme que pode fazer bem para o cinema brasileiro, assim, para o público do cinema brasileiro, sabe? Para trazer mais gente, falar, caraca, a gente faz esse tipo de filme, pô, que legal, então vamos prestar mais atenção. Isso aí, então, sucesso para o filme e que a gente se encontre em outros filmes, já se encontrou várias vezes com outros filmes e agora, então, que venha 2021, mais cinema brasileiro, em breve, presencialmente, nas salas, nas pré-estreias. Sucesso aí, valeu pela entrevista. Obrigado, Vitor, um abraço. Tudo de Valeu. bom para você.